Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco. Sois muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, onde estaremos estudando o tema 173, que fala sobre a hipocrisia. É um estudo composto por 13 perguntas e respostas que faremos após a oração inicial. Convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para levarmos aos céus uma prece em atitude de reverência, de adoração ao soberano do universo e ao seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nos prostramos ajoelhados, Senhor, perante a grandeza da Tua majestade para adorar a Ti e ao Seu amado Filho na beleza da vossa santidade. Reconhecendo a Ti como o único Deus verdadeiro e o Seu amado Filho a quem o Senhor enviou. Recebendo, Senhor, o Espírito de Seu Filho que clama Abba, Pai, conforme fala em Gálatas 4:6. O Espírito vivificante, conforme fala em 1 Coríntios 15:45, que é o segundo Adão, Seu Filho Jesus Cristo. Aquele que nos vivifica de todo pecado, que nos restaura, que nos edifica na Tua presença. Agradecemos a Ti, Pai, por toda sorte de bênçãos espirituais que o Senhor tem nos concedido e também as materiais. Entregamos a Ti a nossa vida nesta ocasião, suplicando que nos ajude a compreender mais esse tema de estudo da Tua palavra sobre a hipocrisia. Ajuda-nos, Senhor, para que este traço maligno, pecaminoso não faça parte da nossa vida, mas que sejamos sinceros, honestos, verdadeiros. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então iniciar as 13 perguntas e respostas de nosso estudo de hoje, que fala sobre a hipocrisia. E a pergunta de número 1 é essa que você já vê aí em sua tela: de que pecado eram culpados os fariseus? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12, verso 1. Hipocrisia é fingir ser o que não se é. Dissimulação. Ocultar o verdadeiro caráter ou os motivos reais. Especialmente o assumir falsa aparência de virtude ou religião. Será que existem muitos hoje que são hipócritas no meio religioso? Que aparentam ser algo que não são? Talvez com certeza você pode estar se lembrando de algum, né? Mas vamos para a próxima pergunta, pergunta 2. Como mostravam os fariseus ser hipócritas? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. São Mateus 15, 7 e 8. Interessante que aqui Jesus usa o Antigo Testamento, o profeta Isaías, né? Para falar que não somente na época de Isaías existia pessoas hipócritas, religiosos hipócritas, mas também na época de Cristo. E também na nossa época, a última geração, a igreja mais hipócrita de todos os tempos é a igreja do nosso tempo, né? Pessoas que honram a Deus com os seus lábios, que cantam, que oram, mas o seu coração está longe de Deus, o seu coração está nas coisas do mundo, o seu coração está no brilho deste mundo, servem a Deus com o coração dividido, com o coração falso, com o coração inclinado para as coisas perniciosas deste mundo. Pergunta 3. Como anulavam eles um dos mandamentos de Deus? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe.
e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15, 4 a 6. Então, olha só os subterfúgios maliciosos que eles criaram para não cuidar dos pais e mães, para não gastar dinheiro com os pais e as mães. Terrível, né? Pergunta 4. Como disse Cristo que os hipócritas oram? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6, verso 5. Então, nós percebemos aqui que Jesus ele foi duro, né, com essa atitude. Homens que vivem uma vida de aparência religiosa, mas no secreto, no íntimo, não vivem esta comunhão toda que eles aparentam viver, né? Pergunta 5. Como chama Cristo aquele que vê prontamente as faltas dos outros, mas não vê nem corrige as suas próprias? Vamos ver como ele diz. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. São Mateus 7, verso 5. Então é exatamente assim que muitas vezes nós nos comportamos, né? Queremos tirar o cisquinho pequenininho que está no olho do próximo, mas muitas vezes não vemos aquela trave, aquela tora, aquela madeira enorme que está no nosso olho. Nós precisamos tirar primeiro a trave que está no nosso olho. Olhar para os nossos defeitos e buscar corrigi-los com a graça de Cristo, com o poder de Deus, para depois estarmos aptos a orientar o irmão para que remova o cisco do próprio olho. Pergunta 6. Como trata ao próximo o hipócrita? Vamos ver como o hipócrita trata o próximo. Hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, porque ele é tal quais são os seus pensamentos. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Provérbios 11, 9 e 23, 7. Que Deus nos livre dessas pessoas, né? Que muitas vezes estão ali comendo conosco, bebendo conosco, estão ali se congratulando conosco, mas o coração dele não está conosco. Ele está ali tramando coisas contra nós. Deus nos livre destas almas tenebrosas. Pergunta 7. Qual dos apóstolos foi uma vez culpado de dissimulação? Olha, quando nós vemos isso daqui, nós pensamos, né? Se Pedro foi levado por esse caminho de hipocrisia, qual o cuidado que eu e você precisamos ter, né? Para não sermos também levados por este mesmo caminho tenebroso. E os outros judeus também dissimularam com ele, com Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas 2, verso 13. Vamos ver agora a pergunta 8. Por que diz Paulo haver-se ele oposto a Pedro nessa questão? Vamos ver. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Gálatas 2, verso 11. Então Paulo ele repreendeu, ele não pensou, é Pedro, Pedro andou com Cristo, Pedro foi um dos apóstolos ali mais íntimos, né? Um dos 3 ali que estava mais íntimos de Cristo, Pedro, Tiago e João, né? Que eram os mais íntimos, os mais próximos. Não vou repreender esse homem, não. Paulo repreendeu a Pedro, porque ele merecia repreensão. Ele estava dissimulando. Ele comia com os gentios, mas quando chegaram os judeus, ele deixou os gentios e foi para ficar com os judeus, querendo mostrar uma aparência de que não se contaminava com gentios na presença de judeus. E Paulo repreendeu severamente para que ele se corrigisse, né?
Pergunta 9. Que diz Davi que ele não faria? Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Salmo 26, verso 4. Nós devemos seguir esse exemplo, né? Se percebemos que alguém está sendo dissimulado, alguém está sendo hipócrita, alguém está sendo falso, não nos relacionar com essas pessoas. Porque é arriscado para a nossa própria vida espiritual, né? Pergunta 10. Como deve ser o nosso amor? E eu quero aqui explicar por que é perigoso para a nossa própria vida espiritual, porque Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. E outros também. Então nós precisamos fugir dessas pessoas dissimuladas, porque isso pega como uma lepra contagiosa. Pergunta 10. Como deve ser o nosso amor? O amor seja não fingido. Romanos 12, verso 9. Como fala João, né? Não de boca nem de língua, mas por obra e em verdade. Pergunta 11. O que acontecerá com a esperança do hipócrita? Vamos ver o que vai acontecer com a esperança do hipócrita. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Jó 8, verso 13. Então, muito se tem alardeado aí sobre a esperança, né? E muitos livros missionários, livros fininhos, que têm sido distribuídos aí aos milhões e bilhões de exemplares de livrinhos falando sobre a esperança, a última esperança, não sei o que da esperança, não sei o que lá da esperança. São muitos livrinhos, só trocam algumas palavras, mas a palavra esperança sempre está lá nesses livrinhos. Tem até um canal que eles chamam o Canal da Esperança. A esperança do hipócrita perecerá. A esperança daquele hipócrita dissimulado, que prega uma coisa e vive outra. Dos falsos que estão se envolvendo em ecumenismo, em relações promíscuas. A esperança do hipócrita perecerá. Ela perecerá. E que nós não estejamos entre os hipócritas para não perecer juntos. Pergunta 12. Qual será a sorte do servo que, enquanto professa amar ao Senhor, mostra por suas ações que é mundano e não está aguardando nem desejando sua vinda? Vamos ver a resposta na palavra de Deus. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é Mateus 24, 50 e 51. Outras versões, outras traduções diz ali haverá choro e ranger de dentes. O próximo texto diz: os pecadores de Sião se assombraram, o temor surpreendeu os hipócritas. Isaías 33, verso 14. Então os hipócritas, aqueles que são atores, porque a palavra ator ela vem do grego, né? Hipócrita. É a mesma raiz. A palavra ator é aquele que ele atua. Ele vive algo que ele não é. Ele está desempenhando um papel. E esses hipócritas, alguns desses hipócritas, são tão perversos que querem até transformar a Deus e ao seu Filho como hipócritas, como atores que estavam desempenhando apenas um papel. Que a palavra pai não significa exatamente pai. Isso é uma forma didática de se referir à primeira pessoa que eles chamam de primeira pessoa da Trindade.
A palavra filho, quando Jesus é chamado de filho, não significa filho, isso é só uma forma didática. É uma forma metafórica de se referir à segunda pessoa que eles chamam de segunda pessoa da Trindade. Foi apenas um papel que cada um desempenhou no plano da redenção, da salvação. Hipócritas! Querem transformar a Deus e ao seu Filho de hipócritas, enquanto o próprio Deus disse do céu em 2 ocasiões, do batismo de seu Filho e da transfiguração: este é o meu Filho amado. O próprio Pai testificou que Jesus é o seu Filho, e isso não é um título funcional. Homens hipócritas querem transformar até o próprio Deus em hipócrita, em um ator que está ali desempenhando um papel. Homens perversos. Pastores que nada compreendem, como fala Isaías 56, verso 10. Cães mudos. Pergunta 13 e última. Que caracteriza a sabedoria celeste? A sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, verso 17. Que o nosso Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, o nosso Deus soberano, o soberano Jeová, em nome de seu Filho Jesus Cristo, nós rogamos que conceda-nos essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que o Senhor conceda essa sabedoria a você e a mim, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a atenção de todos em mais esse estudo da Palavra de Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.